Boa tarde, meu povo. Boa tarde. Como vocês estão? Espero que estejam tudo bem. Por aqui estamos tudo bem. E hoje eu estou aqui para gravar um videozinho diferente para vocês, um vídeo que eu tenho certeza que veio diretamente do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Pois é, por que para o meu coração também? Porque quando eu estou aqui falando, verbalizando, a minha mente está ouvindo, eu estou ouvindo aquilo que eu estou falando, eu estou internalizando mais uma vez para mim aquilo que eu estou falando. Deu para entender, né? Então é sobre isso. Esses dias, Deus tinha colocado no meu coração, desde o mês passado, para eu vir aqui fazer esse vídeo. Mas sabe quando você fica esperando, ai, confirma mais, Senhor, confirma. Enfim, ele confirmou. Ontem, era para me ter feito ontem, mas eu ainda fiquei lá postergando. Mas hoje o vídeo saiu. Quer dizer, hoje ele vai sair, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. O mês passado, a gente estava esperando chegar uma confirmação de uma situação muito boa aos nossos olhos, né? Porque a gente sabe que aos nossos olhos as coisas são boas, mas tem que ter na vontade de papai, né? E a gente estava esperando essa confirmação e essa confirmação não chegou do jeito que a gente esperava, né? Era uma situação boa, que ia impactar muito na nossa vida como família, mas o Senhor não permitiu e tá tudo bem, né? No dia não estava tudo bem. No dia eu fiquei muito triste, muito abalada, eu chorei, mas eu sei que Deus é bom e Deus tem cuidado. E essa informação que nós recebemos, ela veio pela manhã. E à tarde eu abri o meu Face, que eu geralmente eu não uso o Face. E vocês sabem que o Face eles nos traz lembranças, né? E aí no Face veio uma lembrança dessa dessa fotinho de Laura. Vocês estão vendo como Laura era piquititinha? Gente, eu acho que ela tinha uns 2 anos nessa fotinha. Pequenininha, magrinha, indefesa, né? E aí, quando eu vi essa foto de Laura, rapidamente a tristeza passou, a tristeza cessou e eu fui pedir perdão ao Senhor. Eu disse: Senhor, me perdoa, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Não tem sido fácil. Quem é mãe sabe que não é fácil criar filhos neste mundo. Ainda mais agora, que, gente, eu não sei se na nossa época, eu sempre falo pro meu esposo, eu digo, amor, não existia tanta doença e tanta virose como existe hoje. Não, não tem condições, eu não me lembro disso. Eu não me lembro de viver doente. Mas Laura, quando ela era pequena, aqui algumas pessoas que me acompanham já sabem que Laura é uma menina muito alérgica, né? Ela é alérgica de pele, de produtos, de medicação, de alimentação. Então a gente tem que ter um cuidado muito maior com Laura. E quando ela era pequena, era 10 vezes mais difícil. E quando eu vi essa foto, que eu estava muito triste, Deus me trouxe a lembrança de, meu Deus, Laura tem 10 anos, Senhor, até aqui o Senhor nos sustentou. Gente, rapidamente eu arranquei de mim aquele direito de ficar triste. Eu arranquei de mim, pedi perdão ao Senhor, digo, Senhor, me perdoa, eu não tenho motivo para ficar triste. Porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. E nesse período que Laura estava aí de 2 aninhos, gente, ela adoecia muito, muito. E Deus sustentou. Laura hoje tem 10 anos. Para a glória do Senhor Jesus, a imunidade dela hoje já está outra. Porém, quando eu lembro lá atrás, tudo que eu passei, tudo que o Senhor fez, ele me deu aqui esse versículo de Lamentações para vocês. E eu senti no meu coração que eu não vou fazer só esse vídeo falando sobre isso, porque eu entendo hoje, especificamente esse período do ano passado para cá, quando eu voltei para o YouTube, eu consigo entender que todas as questões que a gente passa na nossa vida, tanto de bom quanto de ruim,
tudo é para glorificar o nome dele. A Bíblia diz que tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quando a gente passa alguma situação que a gente está aqui vivo, que a gente passou, isso não foi mera coincidência. Isso é propósito. Isso é propósito para que a gente esteja aqui ajudando outras pessoas que estão passando por algum motivo hoje, por alguma situação, então dizendo, eu vou morrer. Não vai não. Se Deus tem promessa, tu não vai morrer agora. Tu vai seguir em frente. Tu vai olhar aqui Lamentações 3, 21 e 23, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Fala assim, no 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Quando eu lembrei de tudo que eu já passei com Laura e que eu já estou aqui, ela com 10 anos, eu trouxe à memória aquilo que me traz esperança. Eu lembrei que Deus já fez grandes coisas e que muito mais Ele vai fazer. Então, quando eu lembrei, quando eu vi essa foto, que eu sei que foi o Senhor que trouxe essa foto, porque eu estava muito triste, eu arranquei de dentro do meu coração o direito de me sentir triste. Eu disse, não, Senhor, não tem condições, eu não posso ficar triste, porque, gente, eu não estou dizendo que a gente não vai ficar triste, a gente vai, porque nós somos seres humanos. Mas, quando você lê aqui em Lamentações, aonde ele diz, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Então, ele está dizendo que a gente tem que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Não é a questão de viver no passado. A gente sabe que agora tem essa questão, né? Quem vive com depressão é porque vive no passado. No passado, com coisas ruins, né? Se lamentando. E no futuro, pensando no futuro demais, trazendo para você ansiedade. Não é nenhuma coisa nem outra. É lembrar das coisas boas que você já viveu, que você estava lá no fundo do poço e o Senhor te arrancou de lá, e que ele, do jeito que ele fez lá, ele pode fazer aqui e mais na frente. Até porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a palavra dele, né, minha filha, a gente passa muita coisa, menos a palavra dele, né? E aqui no 23 diz, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Vocês, eu não sei se acontece só comigo, mas muitas vezes acontece de eu estar hoje arrasada. Alguma coisa, às vezes nem acontece nada. Os hormônios mesmo da gente aqui estão ali a flor da pele. E a gente se acha no direito de ficar morrendo, né? E a gente passa esse dia muito ruim. Aí a gente dorme, no outro dia a gente já amanhece com outro olhar. É sobre isso aqui, né? Então, eu quero começar uma série com vocês, falando um pouco para vocês de tudo aquilo que eu já passei. Para quê? Para trazer esperança para você e para minha vida. Para que você entenda que tudo que você vai passar na sua vida tem um propósito de vida, tem um propósito de testemunho para você. Por quê? Porque a nossa vida serve de testemunho para outras pessoas. Hoje eu entendo que tudo que a gente passa é para engrandecer o nome dele e para dar testemunho para outras pessoas que aqui, muitas vezes a gente está passando qualquer situação e acha que já é o fim. E não é o fim, é o começo das coisas, né? E eu vou começar lá atrás, falando sobre a minha gravidez. Eu tenho uma experiência não muito boa da minha gravidez, mas eu lembro com muito amor, com muito carinho de tudo que o Senhor fez na minha vida quando eu engravidei. Eu trabalhava no supermercado, fazia 3 anos que eu esperava engravidar, né? Eu tinha parado de tomar medicação, fazia 3 anos que eu tinha parado, e nada de engravidar. E a gente pensa muito pequeno, né, minha gente? A gente pensa pequeno, às vezes a gente deixa Deus assim, ó, desse tamanho, só que Deus é bem grandão, né? E eu pensava, eu via muito lá no supermercado onde eu trabalhava, lá no Hiper, no Walmart, que todas as meninas que eram minhas amigas que engravidavam,
fazia um chá de fralda lá e todo mundo ganhava 500 mil pacotes de fralda, né? A gente fazia a festa lá mesmo, um salgadinho, um pedacinho de bolo, a coisa ali só para confraternizar e você ganhava muitas fraldas. E eu queria muito que acontecesse isso comigo, porém o Senhor não permitiu, porque ele já sabia que eu ia ter uma gravidez, que eu ia precisar estar na minha casa, mas eu não sabia disso, né? Porque cada um é cada um, né? E eu saí do hiper em dezembro de 2013. Quando foi em fevereiro ou foi em março de 2014, eu engravidei de Dona Laura, né? E a gente pagava um plano de saúde para mim, fora parte. Eu tinha um plano, a gente tinha o plano da empresa, porém na época era a Apvida e eu não confiava, eu preferia pagar o meu plano. Então a gente pagava um plano de saúde para mim e eu continuei pagando o plano, nós continuamos, porém a gente não se preveniu, porque como já fazia 3 anos que eu esperava engravidar, eu não achava nunca que eu fosse engravidar logo quando eu saísse do trabalho, né? Porque nós temos essa infeliz ideia de que com a força do nosso braço a gente resolve as coisas, né? E o Senhor sempre tá ali dizendo que é tudo sobre ele, por ele, para ele, que o controle é dele, quem resolve é ele, quem faz é ele. E eu saí, eu engravidei, né? E nos primeiros dias de gestação, que eu nem sabia que estava grávida ainda, eu fiquei muito mal, logo arriada nos primeiros dias, com muito enjoo, e meu esposo foi que percebeu que eu estava grávida. Nós fizemos o teste, deu positivo, eu fiz os 2 testes, de sangue e de farmácia, e deu positivo, e aí começou, né? Eu tive muitos enjoos, muitos. No início eu tive muito enjoo, minha gente, eu não conseguia sentir cheiro nem mau cheiro de nada, de nada. Só que nesse tempo eu estava em casa, desempregada. Eu e o meu esposo, a gente tinha acabado de sair do IPA, né? Como eu disse a vocês, a gente estava recebendo seguro-desemprego. E eu acho interessante porque quando eu fiz o teste de gravidez, a Amor disse assim, a Amor descobriu, ele disse que ele já estava percebendo que eu estava diferente, que meu corpo estava diferente, porém eu não tinha percebido nada. Eu tenho tanta raiva porque eu tinha um sonho de fazer aquela descoberta, de mostrar a ele, como todo mundo faz, mas eu não consegui, minha gente, porque ele viu primeiro que eu estava grávida do que eu mesma. Vocês têm noção disso? Um belo dia eu estava assim, arriada, que eu não tinha força nem coragem para fazer nada, parecia que um caminhão tinha passado por cima de mim. E eu disse, amor, eu quero almoçar cuscuz. Eu almocei cuscuz com um frango quase cru, com o sangue assim descendo. Depois eu comi uma papa de aveia. Acho que é por isso que Laura ama papa de aveia. Aí quando eu comi, a amor disse, você tá grávida, não tem condição não. E eu fiz o teste e eu estava grávida. E eu disse assim, não, eu não estou grávida porque eu estou desempregada. Que tem a ver desempregado com gravidez? Nada, né, minha gente? Fazia, né? Então. E aí eu já marquei a consulta para o meu médico, que ele já era meu ginecologista, e começaram os perrengues, né? De algumas pessoas que ficam grávidas. E eu tive muito enjoo. No período de enjoo, eu tinha dificuldade de ir ao banheiro para fazer o número 2, né, para evacuar. E juntou o enjoo com essa questão. Então, logo no início, eu teve um dia que eu passei o dia todo dentro de casa chorando, enjoada, querendo vomitar e querendo fazer o número 2 e eu não fazia nenhuma coisa nem outra. É aquela coisa terrível, eu tive que ir para a médica, eu cheguei lá. A médica teve que colocar um supositório em mim para que eu conseguisse fazer, porque eu não podia fazer esforço, né? Então eu fiquei bem, vim para casa, comecei a tomar os remédios de enjoo, comecei a conseguir comer um pouquinho melhor. E aí depois eu tive placenta baixa, né? Um belo dia eu fui fazer a ultra que eu ia levar para o meu médico. Quando cheguei lá, o médico disse que eu estava com a placenta baixa. Eu precisei ficar mais 15 dias de repouso absoluto, de perna para cima. O médico passou uns comprimidos assim que injetava em mim, na vagina, né? Quem é mulher sabe disso. Eu não conseguia tomar porque eu tinha muito enjoo, então ele preferiu que fosse injetado.
E esses remédios, eles eram injetados em mim, eu ficava horas e horas com as pernas para cima para que o remédio não descesse. Então, eu passei os primeiros meses em casa, porque eu não conseguia sentir cheiro e nem mau cheiro de nada. Amor, não conseguia dormir perto de mim porque eu não conseguia sentir o cheiro dele. Ele não passava mais perfume. Ninguém aqui em casa usava perfume, nem desodorante, nem eu nem ele, porque eu não suportava. Gente, foi bem difícil. E aí, quando chegou no meio da gravidez, quando eu completei 5 meses, eu tive uma crise de rins. Pasmem, eu não sabia que isso acontecia, né? Eu tive uma crise de rins. E eu fui pro shopping passear com ele. E lá eu comecei a sentir uma dor nas costas. E a gente correu para casa. Quando a gente chegou em casa, a dor aumentou muito. Eu lembro que eu tava sem roupa na cama, deitada, e eu não conseguia vestir a roupa. A Amor conseguiu vestir minha roupa, me arrastou assim pro carro, porque eu andava puxando a perna pro carro. E a gente chegou no hospital e eu vomitando muito, né? E me encaminharam para um ortopedista, que não era ortopedia, me deram eu ainda lembro, um Buscopan e me mandaram para casa. Eu melhorei e me mandaram para casa. Quando foi de madrugada, pegue dor de novo. Eu voltei para o hospital e olha que o hospital era particular, viu? Na época era um dos melhores. Eu digo porque agora ele fechou, né? Porque no caso o meu plano era a Amil foi vendida e o hospital era exclusivo da Amil, foi vendido e hoje é outro. Tiveram que reconstruir ele, que é outra empresa que comprou, acho que foi a Unimed. E então a gente foi pro hospital, quando chegou lá, era muita dor, muita dor. Gente, eu vomitei tanto, mais tanto. Eu gritava em cima da cama. E os médicos davam remédio e não passava. E eu tive tantos episódios de vômito que eu tive meus olhos ficaram, tipo, deu uma hemorragia nos meus olhos. Era as prastadas de sangue nos meus olhos, tanto que eu vomitei. E aí ligaram pro meu médico, aí veio outro médico, né? E ele fez um toque e o meu útero tava ok, tava fechadinho, porque o medo era da menina, né? E aí fizeram uma outra, aí descobriram que era o rins, né? E eu já tinha passado a noite internada, aí no outro dia esperaram para ver a questão da ultra e ligar para o meu médico, dizer a ele o que estava acontecendo, né, para que ele fosse acompanhando tudo de longe mesmo. Nesse dia meu médico tinha viajado para o interior, porque ele atendia no interior, aqui perto de Natal. E daí marcou a cirurgia, teve que chamar outro médico de outro hospital para vir fazer a cirurgia. E eu tinha comido, deixaram eu comer de 1 hora da tarde uma maçã, eu me acabando de fome, que eu só tinha vomitado nesses 2 dias anteriores, né? Aí deixaram eu comer uma maçã de 1 hora da tarde e a cirurgia ia ser de 7h30 da noite. Beleza, fez a cirurgia, para a glória do Senhor Jesus. O médico veio, conversou com a gente, disse que tinha risco, né? Mas que na mão dele, para a glória do Senhor Jesus, ele nunca tinha perdido nenhuma criança, mas precisava tirar a pedra, porque a pedra estava tapando o canal do ureté. Eu não conseguia fazer xixi, porque a pedra estava tapando, tinha descido e estava tapando. Então, era necessário fazer, a infecção estava muito alta, ia prejudicar a minha filha se deixasse lá essa pedra. Não podia deixar, porque eu não tinha como fazer xixi, né? Não podia deixar. Então, eu fui para a sala de cirurgia de 7h30 da noite, para a glória do Senhor, fiz a cirurgia, foi uma bênção, ele retirou a pedra, porém ele colocou um catéter. Eu tive reação à anestesia, vomitei muito depois da anestesia, né? Mas graças a Deus foi só isso. No outro, aí ele colocou um catéter. Eu não sabia que ele tinha colocado um catéter. No caso, ele queria que eu passasse. Ele disse que se eu tivesse mais perto de ter a menina, né, ele ia deixar até o final da gestação o catéter dependurado. Mas Deus é bom. E o catéter ficou durante uma semana apenas, que já foi um tormento. Minha gente, um catéter dependurado lá de dentro
e aí vem um fiozinho que ele coloca um adesivo na sua perna e você fica lá. E aquele catéter que é alimentado, a água que você toma vai para aquele catéter. E aquele catéter ele não suporta muita coisa. E eu passei uma semana o quarto de Laura, que hoje é o nosso quarto, é onde tem o nosso banheiro, né? Eu tinha a cadeira de amamentação lá no quarto e eu passava o dia e a noite praticamente sentada nessa cadeira porque era perto do banheiro e aquele catete não podia encher, minha gente. Eu tinha hora para tomar água e hora para fazer xixi, hora para tomar água e hora para fazer xixi. Mas o Senhor é bom. Meu marido estava comigo na nossa casa, tomando conta de mim, porque a minha família mora muito distante. A família dele nunca foi muito assim, enfim, isso é assunto para outro vídeo. Então era eu, meu esposo e Jesus. Jesus, eu e meu esposo, né? A lei do cronograma é esse. E eu passei pelos 5 dias, para a glória do Senhor, fui na clínica, né? Sempre com os melhores. Fui na clínica, foi retirado o catéter, estava tudo ok. E aí, quando acabou a questão do catéter, eu tive muito inchaço. Aí apareceu uma tal de uma diabetes pré-gestacional. Porque aí a criança aqui, né, já tinha voltado o apetite, os enjoos já tinham passado e eu estava comendo igual, sem nem o quê. Aí eu tive que fazer uma dieta, né? Fui para nutricionista e eu fiquei. A amor teve que comprar aquele aparelhinho para ficar furando e as lancetas. E o que é caro não é o aparelho, o que é caro é as lancetas. Gente, as lancetas não davam uma semana, porque eu tinha que furar antes do café, depois do café, antes do almoço, depois do almoço, antes da janta e depois da janta, que era para acompanhar como é que estava as taxas, né? A taxa da glicose, porque ela tinha subido muito. E para a glória do Senhor, eu cheguei ao final da gestação exatamente com o peso que o meu ginecologista tinha proposto, que é o peso ideal para uma mulher, é engordar apenas 12 quilos. Eu cheguei no final da gravidez só com o bucho e os olhos na cara, né? O resto era tudo fininho, 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 porque eu segui à risca a dieta, sofri, sofri. Gente, eu sofri tanto. Eu sonhava de noite, eu acordava chorando, sonhando que eu estava comendo biscoito recheado. Na época, as pessoas não entendiam muito, traziam as coisas para mim. E eu lembro que eu tenho uma amiga chamada Camila. Não sei se ela vai assistir esse vídeo. Camila mora no meu coração. Hoje ela mora em São Paulo, mas nós somos muito ligadas ainda. E nesse dia eu tinha recebido um pedaço de bolo, e quem me conhece sabe que eu vim trabalhar com bolo porque eu sou apaixonada por bolo. E eu recebi um pedaço de bolo nesse dia, a pessoa veio deixar na minha casa, e eu lembro que eu deixei o bolo na geladeira, né? E eu tinha passado pelo meu chá de fralda e tinha sobrado o bolo e meu esposo saiu distribuindo bolo para todo mundo, para que o bolo não ficasse em casa, para que eu não comesse, não caísse na tentação de comer aqueles bolos que eu não poderia comer até então, né? E eu chorava com ela, falando no WhatsApp, morrendo de chorar, dizendo a ela que estava louca para comer aquele bolo e ela me aconselhando. E olha que ela nem tinha filho, mas eu fui pesquisar na internet e eu vi o quanto era complicado a diabetes gestacional, né? E o Senhor me livrou. E aí vem aquela história, até aqui nos sustentou o Senhor, né? E nesse vídeo de hoje, já estamos em 24 minutos, e o que eu quero dizer para você é: disso me recordarei no meu coração, porque isso eu tenho esperança. Então, quando você quiser ficar triste, que você lembre de tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Quando eu olho lá atrás e vejo que foram 9 meses de um turbilhão de emoções, aonde o Senhor cuidou de cada detalhe, aonde o Senhor permitiu que eu tivesse o melhor plano de saúde,
aonde o Senhor permitiu que eu tivesse minha filha em um dos melhores hospitais de Natal, aonde o Senhor permitiu que o meu esposo estivesse em casa para cuidar de mim. Obrigada, Jesus. Deus, o Senhor sabe como eu sou grata. Aonde o Senhor permitiu que nós fizéssemos 2 tipos de lembrancinhas. O Senhor permitiu que nós fizéssemos 2 chá de fraldas. Por que 2 chá de fraldas? Porque nós trabalhávamos numa empresa onde nós tínhamos muitos amigos e muitos conhecidos, né? E a minha casa não comportava todo mundo. Então, nós dividimos. Nós fizemos um chá de fralda para a família e um chá de fralda para os amigos. E nós tínhamos saído do nosso trabalho, estávamos recebendo seguro-desemprego, estávamos reformando a nossa casa, nós paramos a reforma da nossa casa, eu falo sobre isso no meu vídeo do tour. E eu consegui comprar o quarto da minha filha exatamente como eu queria. Eu acho que eu tenho fotos, eu vou procurar as fotos para deixar aqui para vocês verem. Meu marido estava em casa, ele conseguiu decorar o quarto de Laura exatamente como ele queria. Nós compramos guarda-roupa, nós compramos cômodas, nós compramos o berço, nós compramos a cadeira de amamentação, o puff, que ela ainda tem ali no quarto dela. E até aqui o Senhor nos sustentou. Eu tive um parto programado. Eu consegui exatamente me programar, eu fiz unha, eu fiz cabelo, eu me arrumei. A minha amiga passou na noite anterior para me pegar, para a gente comer, porque eu ainda podia comer até tal hora da noite, porque no outro dia ia ser uma cesárea. E foi tudo como planejou o Senhor. Tive muitas dificuldades, gente, eu tive muita dificuldade. Eu contei só um pouquinho para vocês. Mas quando eu lembro de tudo que eu passei, que o Senhor me livrou de tudo, o Senhor trouxe a minha filha com saúde, o Senhor trouxe a minha filha em paz, o Senhor trouxe a minha filha perfeita. Aos olhos dele, ela não tem defeito nenhum. Ela ouve, ela fala, ela não tem nada dessas coisas que tem por aí. O que ela tem são coisas naturais da vida. Você já olhou para isso hoje? Mesmo que o seu filho tenha alguma dificuldade, alguma questão, mas foi o Senhor que permitiu e Ele vai cuidar dele. Ele vai cuidar dele. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Por isso, Lamentações 3, 21 e 23. Disso me recordarei no meu coração, por isto tenho esperança. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Independente do seu dia hoje, durma, porque amanhã é um novo dia, na presença do Pai. Que esse vídeo sirva para você ser grato, para você entender que tudo que a gente passa é para a glória e honra do nome dele. Tudo é propósito para que você chegue e diga: eu passei, passou, mas o Senhor me resgatou, o Senhor me livrou. Até aqui tem nos sustentado o Senhor. Espero que esse vídeo chegue na sua casa, que renova a sua fé e renova a sua mente, porque a minha mente está sendo renovada e a minha fé está sendo renovada com o meu próprio testemunho. E você vai renovar a sua também com o seu próprio testemunho? Então, força na peruca. Bora pra frente. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Deixa teu comentário, deixa um like pra mim. Se não for inscrito, se inscreve no canal para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Em nome de Jesus. Beijo. Tchau.